como foi apresentado o conteúdo do nosso aprendizado, vai seguir a apostila que foi dado o link na primeira aula. E nós vamos seguir a sequência de aprendizado da apostila. O primeiro conteúdo que vai compor esse nosso primeiro dia de aula específico é o conteúdo chamado rascunho. E nós vamos ver todo esse conteúdo hoje, que é a criação de um rascunho. No software já instalado, essa é a tela inicial, na verdade, por padrão, a tela inicial é essa, com a opção de novo. Aqui em cima eu só coloquei na opção aprender para mostrar para vocês mais uma vez que eu tenho as opções de caminhos de aprendizado e conhecimento do Solid Edge aqui direto na ferramenta. Para começar a aula de hoje, nós vamos utilizar a opção novo, criar uma peça do tipo isométrica. Então, peça ISO, unidade métrica. E hoje nós vamos trabalhar um menu que chama-se rascunho. Esse treinamento, ele é todo, ele é o foco principal desse treinamento, é o ambiente síncrono. Porém, nós vamos apresentar também como se trabalha do modo ordenado. No modo síncrono, o conteúdo, a sequência de trabalho do rascunho é utilizar o menu de rascunho para chamar as ferramentas de desenho e já iniciar a criação diretamente nessa minha primeira tela. Depois eu vou mostrar a sequência que é feito no modo ordenado e a gente vai comparar aí as diferenças de um ambiente para o outro. Aqui, quando eu chamo qualquer uma dessas ferramentas da barra de desenhar do comando rascunho, eu já posso de imediato começar a trabalhar o meu desenho. O rascunho serão sempre figuras bidimensionais, onde a partir dessas figuras é que eu vou conseguir criar um objeto 3D, que a gente chama de figuras de base. E depois da criação da figura de base, eu vou utilizar de novo o rascunho para criar o que a gente chama de peças subsequentes, que são o trabalho de modelagem em si, é isso. É a criação de um rascunho, uma figura de base e as peças subsequentes, os trabalhos subsequentes. Os menus do Solid Edge são bem intuitivos, então a sequência de trabalho vai partir normalmente daqui da direita para a esquerda. Então eu vou começar com as ferramentas de desenho. Na sequência eu vou aplicar o que a gente chama de restrição, os comandos de restrição. E por último, as ferramentas de cota. Então eu vou começar normalmente com as ferramentas de desenho, depois trabalhar as relações dela com o comando de restrição e a cota, que também é uma restrição, que são informações que dão sentido ao meu desenho. De forma rápida aqui, vou desenhar para vocês vou dar um tempo depois para vocês fazerem esse exercício, mas a apostila sugere que nós façamos um desenho utilizando o comando linha. E, na sequência, também utilizando um comando da barra de desenho, comando círculo. O comando círculo. Eu estou, de forma proposital, desenhando de maneira a deixar o meu desenho aqui com algumas áreas tortas, porque a apostila justamente vai mostrar como eu posso fazer a edição desse meu desenho. Na hora de desenhar, não preciso me preocupar exatamente com funções paralelas, funções perpendiculares, dimensões. A ideia inicial do trabalho, a ideia do ambiente síncrono, é eu inserir a minha forma e depois começar a utilizar os comandos de restrição para agregar
informações à minha peça. Então, dentro aqui do menu, do lado do menu de desenho, eu tenho um menu chamado restrições, onde eu tenho algumas opções dessas que eu vou mostrar depois o passo a passo. Eu estou fazendo só essa sugestão da apostila, que é a de atribuir valores e mostrar rapidamente como é que é o ambiente de desenho. E eu primeiro desenhei de forma aleatória e depois vim aqui nas restrições. A primeira restrição que eu utilizei aqui foi o horizontal vertical. Ele serve para duas coisas. Um, para tornar as linhas que estão tortas, seja uma linha na horizontal ou na vertical, ele vai tornar essa linha alinhada à condição mais próxima dela. Então, essa linha aqui na horizontal está inclinada, ele vai deixar ela realmente alinhada com a horizontal. Essa é uma função do comando horizontal vertical, que depois nós vamos ver com mais detalhes. Outra função desse mesmo botão é eu alinhar um elemento com outro, também no sentido horizontal e vertical. E aí, dessa forma, eu consegui posicionar esse círculo no meio dessas duas arestas. E aí, dentro das restrições, eu vou ter outras restrições aqui, que são as funções de igualdade, onde eu consigo dizer que um elemento é igual ao outro, eu já consigo agrupar. Eu tenho ainda funções de relações colineares, dizer que uma linha está alinhada com a outra. E além de outras restrições que nós vamos ver depois. Uma restrição que nós temos, que está fora desse menu, é a função de cota. O que é a função de cota? Por que ela é uma restrição? Porque ela vai definir quais são as informações do meu desenho. Então, aqui eu posso simplesmente selecionar uma linha e ele já puxa para mim uma informação de cota. E aí, com essa linha, quando eu clico e posiciono, eu posso definir um valor para o elemento. Além disso, eu vou aplicar em todo o desenho. A apostila vai ter esse conteúdo. Deixa eu abrir aqui na apostila só para mostrar que página eu estou. Para depois vocês acompanharem. Na verdade, eu acabei a página 20, né? Acabei desenhando aqui um pouco ao contrário. Mas aí a ideia da forma vai ser a mesma. Depois eu vou dar um tempo para vocês utilizarem a apostila e fazer essa mesma sequência de trabalho. Então, seguindo a sequência da apostila, nas dimensões, aqui ele sugere o valor de 70. Da mesma forma como a linha que não está alinhada, eu posso vir de novo com a ferramenta horizontal vertical. Basta clicar em cima dela que ele já posiciona ela na horizontal ou na vertical. Continuando com cotas, eu posso tanto selecionar um elemento para dar a dimensão, como posso selecionar dois elementos para pegar a distância entre. Então, eu não preciso, com o mesmo comando, eu já consigo fazer a dimensão completa, que é 90. E aqui a cota de 15. E também a cota de 25. Então, dessa forma, eu consigo atribuir ao meu desenho, ao meu projeto, as informações necessárias para a sua execução. Essas restrições elas são necessárias para que eu diga que o meu projeto tem todas as informações necessárias. Então, toda vez que a gente desenhar um elemento aqui no Solid, sempre vamos ter que inserir todas as informações ou todas as restrições necessárias para que esse desenho seja completo. Como é que eu sei que essa informação está completa? A partir do momento que eu inserir uma cota aqui e ele mudar a cor da cota, colocar a cota azul, ou vir com outra informação dizendo que já existe uma restrição nessa peça, eu vou saber que a informação que eu estou colocando aqui ela já é redundante, ela já é desnecessária. Então, essa cota aqui de 40 não seria necessária porque eu já tenho aqui a informação de 15 e tem a informação de que esse outro lado é igual a esse. Então, a linha de 15 e 15 dá 30. Como eu tenho 70 aqui, eu já tenho essa informação desnecessária. Então, nessa forma, eu consigo gerar o meu produto
o meu projeto com todas as informações e saber se falta ou não inserir mais alguma informação. Além disso, além dessas restrições, dessa informação aqui direta, eu tenho ainda alguns outros recursos que me permitem exibir isso aqui de forma gráfica quando falta algum elemento. Isso aí depois eu vou mostrar para vocês como é que eu mudo de cor do desenho quando o desenho estiver com todas as informações completas. Nesse momento, eu vou dar um tempo para vocês abrirem a apostila de vocês, quem tem o software instalado, e fazer esse comando. Ele vai passar aqui, dar um passo a passo. Ele vai explicar, chamar o comando linha, começa na página 4. E aí ele vai dar todo o passo a passo de como fazer esse exercício. E aí vai passar essa sequência. Nesse caso aqui, como é mais simples, eu vou até pedir autorização de vocês para a gente só seguir a sequência e quando chegar no exercício mais avançado, eu dou uma pausa para vocês até para a gente ganhar esse tempo de mostrar um pouco esse trabalho. Então, aproveitar que esse desenho está pronto aqui. Como eu falei, esse desenho está sendo feito no ambiente síncrono. Se eu estivesse trabalhando no outro ambiente chamado ordenado, que é o ambiente mais parecido com outras soluções que nós temos disponível de software, como é o caso do NX ou até mesmo um software concorrente, eles normalmente trabalham no modo ordenado. O que é o modo ordenado? A sequência do trabalho no modo ordenado, eu tenho que chamar um comando específico de rascunho. Eu chamo o comando de rascunho. Uma vez que eu chamo o comando de rascunho, eu tenho que escolher um plano aqui para trabalhar. Quando é o meu primeiro rascunho, eu não tenho nenhuma referência ainda de plano, nenhuma referência de desenho aqui feita. Eu vou ter um sistema de coordenadas onde eu tenho 3 planos possíveis de serem trabalhados. Então, os planos definidos aqui pelo meu sistema de coordenadas de origem. Então, eu vou escolher um plano desse, e a partir do momento que eu escolho um plano para trabalhar isso no modo ordenado, eu começo, ele abre para mim um menu com as mesmas ferramentas do modo síncrono. Só que agora eu tenho essa condição de estar dentro de um submenu que é o menu chamado rascunho. Então, a sequência de trabalho aqui é parecida. Depois desse espaço de escolher o desenho, é parecida. Eu vou desenhar novamente de forma a não me preocupar exatamente com as dimensões. Aqui, nessa condição rascunho, ele já fez um alinhamento da tela para mim, onde eu tenho o meu desenho, a minha tela de desenho já está alinhada com a minha tela do monitor. Então, já consigo ver o desenho já mais próximo do alinhamento real, né? Que a gente chama de verdadeira grandeza. E a sequência aqui dentro, a sequência é a mesma. Eu adiciono informações, aí adiciono o desenho, o formato, e começo a adicionar as restrições, que são informações adicionais ao meu desenho, que vão atribuir propriedades ao meu desenho. Uma vez adicionado as restrições, eu vou para a ferramenta de dimensão novamente. Vamos chamar aqui cota. E começa a cotar 15, 50, 70, 90 e 25. A diferença, como eu falei, as ferramentas aqui são as mesmas do comando rascunho. Então, quando vocês aprenderem esse comando, essa aula de hoje, que é de rascunho, o trabalho dentro do ambiente ordenado ou do ambiente síncrono, dentro do menu rascunho é o mesmo, com a diferença que, uma vez terminado o meu desenho aqui no ambiente ordenado, eu tenho que dizer, olha, fecha o comando rascunho,
Aí ele vai voltar para aquela tela que a gente chama de vista isométrica, que é aquela tela inclinada. E aí que é aquela tela onde nós trabalhamos aqui a vista, tá? Essa visualização. Aí depois nós vamos ver mais um passo a passo, um diferencial dentro do ordenado e do síncrono. Dentro do síncrono, uma vez que eu tenho um rascunho pronto, eu consigo simplesmente buscar os elementos criados aqui e já gerar uma peça tridimensional. No modo ordenado, nós vamos verificar depois que não é exatamente esse o comando. Eu tenho que chamar, tenho que dizer aqui para a peça que eu quero criar uma extrusão ou uma revolução. E aí só então, depois disso aí feito, de aplicar esse comando, é que eu consigo selecionar os elementos que eu quero criar, que eu quero utilizar para criar a minha extrusão. Continuando voltando para a peça síncrona, o meu ambiente de rascunho, vou criar aqui uma nova peça, o meu ambiente de rascunho, quando eu trabalho no modo síncrono, eu tenho uma informação que ela deve ser lembrada por todos aqui, que é as informações de região. Para explicar a região, eu vou de novo chamar aqui a ferramenta, uma ferramenta qualquer do comando de rascunho. Eu não tenho aqui um comando rascunho, eu tenho as ferramentas livres aqui. A qualquer momento eu posso utilizar a linha. Tendo ou não tendo qualquer elemento criado, eu posso chamar os elementos e não preciso entrar no ambiente específico do rascunho. Eu posso simplesmente chamar aqui, assim como as ferramentas de cota, eu posso chamar a qualquer momento sem necessidade de entrar no menu específico de rascunho. Então, só para mostrar aqui mais uma vez o comando de linha, da mesma forma como eu criei a linha dentro de uma eu criei no modo ordenado dentro de um plano específico e aquele plano foi orientado para a minha vista, eu tenho essa opção no modo síncrono. Quando eu chamo um dos elementos de desenho no modo síncrono, o meu menu, o meu cursor, desculpe, ele fica com a condição aqui, ó, de quando eu passar onde tem a possibilidade de existir plano, que nesse caso aqui, como não tem nada desenhado, eu tenho somente o sistema de coordenada, eu vou ter 3 planos aqui desenhados, que são esses planos alaranjados, esses retângulos aqui alaranjados, que são os meus planos de origem. Se eu quiser criar em algum desses planos aqui, quando eu aproximar o cursor do mouse e aparecer para mim esse símbolo do cadeado, eu posso ou clicar em cima do símbolo ou pressionar a tecla F3, que é o comando aí que ele aparece representado também junto com o cadeado. Uma vez que eu faço esse bloqueio de plano, eu estou dizendo que toda a minha construção vai ser feita nesse plano aqui que está demarcado. E aí ele aparece para mim esse comando aqui do lado, ó, essa indicação do lado, que é a indicação de comando bloqueado, de plano bloqueado. Uma vez que eu estou com o plano bloqueado, eu tenho um comando que é o comando Ctrl, tecla Ctrl mais H, onde eu faço o alinhamento daquele plano à minha vista. Então fica parecido com aquela orientação do modo ordenado. E aí o que eu desenhar aqui agora vai estar orientado diretamente na minha vista, orientado com a minha tela, né? Com a tela do computador. Para que serve isso? Quando eu trabalho daquela forma anterior que eu mostrei, quando eu desenho aqui sem ter uma orientação de vista, pode acontecer algum erro aqui da questão de paralelos, questão de perspectiva. Eu posso estar desenhando aqui o que na minha tela me parece um retângulo, e quando eu for puxar uma vista específica, esse retângulo, na verdade, aquele quadrado ali, na verdade, virou um retângulo inclinado num plano diferente. Então, nós recomendamos sempre que for desenhar um rascunho, orientar ele a algum plano. Então, para que eu oriento? Para que esse desenho tenha o formato que eu quero e não fuja aí na perspectiva. Então, mais uma vez aqui lembrando, chamo um comando de linha, escolho um plano para trabalhar, clico no cadeado ou clico F3 e pressiono a tecla Ctrl H. Uma vez que eu
Entrei no plano, esse cadeado vai ficar presente aqui nesse plano, qualquer desenho que eu fizer vai ficar nesse plano X, Z, até que eu desmarque esse cadeado para que eu possa trabalhar em outros planos. No começo do desenho aqui, eu só tenho esse sistema de coordenadas aqui e esses planos definidos, mas daqui a pouco eu vou precisar ficar mais atento para escolher o plano ideal de trabalhos, principalmente na aula de número 3, onde eu vou ter os recursos de base, e na aula de número 4, onde eu vou ter os recursos subsequentes. Mas aproveitando que nós estamos nesse plano aqui, vou mostrar que uma informação importante para nós no Solid Edge, quando eu estou trabalhando com rascunhos, é a ideia de regiões. Quando eu tenho uma seção que ela é aberta, quando eu tenho uma seção que ela é aberta, eu tenho uma configuração que é esse preenchimento, ou melhor, não preenchido. Quando eu tenho qualquer seção fechada, seja ela de qualquer forma fechada, eu vou ter esse desenho um azul mais claro aqui, que representa a região. Todo trabalho que eu fizer no Solid para gerar uma geometria sólida, eu vou precisar de uma região. Então, essa região, no primeiro desenho aqui, na criação de figuras de base, eu sempre vou precisar ter uma região para ser trabalhada. Por quê? Porque essa região é que eu vou trabalhar que eu vou selecionar para criar a figura de base. Então, no modo síncrono, eu tenho que sempre me atentar. Isso não é complexo, porque eu só vou poder gerar um recurso aqui de base quando eu tiver essa região. E o que é legal do modo síncrono é que a região ela pode ser formada, não precisa necessariamente ter um ponto inicial e um ponto final. No modo ordenado, depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho que ter uma figura com um ponto inicial e um ponto final definido e completamente fechado, para ter a geometria de base, para ter a figura de base, para que eu possa gerar a geometria de base. Então, só vou mostrar aqui mais uma vez uma região criada. Vou puxar essa linha aqui e vou mostrar a região. Uma vez que eu tiver esses elementos fechados, eu consigo gerar a figura de base. A figura de base, ela nada mais é do que eu aproveitar um rascunho que existe para gerar o elemento 3D. E tanto eu posso utilizar ela para gerar a peça que a gente chama de extrusão, né, que essa peça é uma repetição ao longo de um vetor, como eu posso utilizar ela também para gerar uma revolução, que é a figura feita pela repetição ao longo de um eixo. Vou fazer aqui só vou fazer a volta completa só para vocês entenderem o que é a extrusão e a revolução, e que elas dependem sempre de uma região criada. Essa região ela é importante, principalmente quando eu vou iniciar um trabalho, e eu tenho que criar essa região fechada para poder gerar. Mas a partir do momento que eu trabalhar já em uma figura existente, já em um elemento que já existe do meu desenho, todas as arestas do meu sólido, elas são linhas reconhecidas pelo rascunho. Então, no momento que eu tenho um sólido criado e eu desenhar uma linha, eu não preciso criar exatamente com essas linhas uma região fechada. Essa linha ela vai interagir com os elementos que já existem no meu desenho, e onde tiver esse fechamento de região, ele vai reconhecer e criar novas regiões. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma região de um lado e uma região do outro. São duas regiões distintas aqui. Isso poderia acontecer se eu fizesse esse mesmo rascunho aqui. Ele reconheceria as arestas e utilizaria as arestas para fazer a região. Então, tem essa região interna e essa região externa. Se eu precisar selecionar mais de uma região, eu posso simplesmente pressionar a tecla Shift para selecionar mais de uma região, caso eu queira fazer um trabalho com regiões múltiplas. Isso aí vai acontecer quando nós fizermos desenhos de rascunhos mais complexos e eu quiser escolher determinadas regiões para gerar uma operação
de adição, subtração de material dentro do meu projeto. Toda vez que eu crio um rascunho para mim, esse rascunho ele vai ficar associado a um plano. Nesse caso aqui, eu criei dois rascunhos, eu criei duas linhas aqui. Eu criei primeiro essa linha, essa sequência de duas linhas, e depois fiz uma terceira linha para criar as regiões. Ele vai agrupar para mim sempre os rascunhos todos os rascunhos que tiver num plano, ele vai sempre agrupar em um único rascunho. Então, mesmo que eu tenha feito em dois momentos diferentes essas três linhas, ele agrupa todos que estão no mesmo plano e eu consigo visualizar eles aqui a partir do plano que estão. Se eu precisar se eu precisar trabalhar de forma separada, separar os rascunhos, eu tenho que vir com o botão direito do mouse em cima do rascunho que eu estou utilizando e pedir para ele não mesclar os rascunhos coplanares. Aí quando eu desmarco essa opção, o próximo rascunho que eu fizer nesse plano, ele vai tender, deixa eu bloquear o plano, ele vai tender a inserir num outro rascunho. Deixa eu clicar para cá. Ele criou agora, mesmo que esteja no mesmo plano, ele criou um plano, um rascunho original e um outro rascunho no mesmo plano, mas que ele associou a outro rascunho. Isso aí, esse mesmo comando eu tenho, ele funciona para eu desassociar. No modo ordenado, só para voltar aqui para uma explicação do modo ordenado, sempre que eu quiser iniciar um novo rascunho, se eu quiser fazer um desenho desassociado, eu vou chamar o comando rascunho e escolher novamente o plano e ele já cria para mim de forma desassociada o segundo rascunho. Vou de novo escolher aqui ó, a função rascunho, escolher o plano e vou aproveitar aqui para criar uma região parecida com aquela que nós criamos ali. No modo ordenado, eu não tenho o que a gente chama de intenção do desenho, intenção do projeto. Se eu tenho aqui um recurso que está aberto, no momento que eu fizer aquela extrusão, não é mais tão simples como selecionar uma região e mandar fazer a extrusão ou a revolução. Eu tenho que chamar o comando, selecionar o rascunho que eu quero, aceitar o rascunho e então começar essa extrusão. Quando eu trabalho com rascunhos que são abertos, eu já vou ter uma certa dificuldade em fazer essa seleção. Por quê? Porque ele não cria uma região, ele não entende, ele não tem o que eu acabei de falar, que é a intenção do desenho. Ele não entende que aqui dentro, se eu fiz essa linha aqui, eu queria criar uma região aqui para essa região ser trabalhada. Então eu não consigo trabalhar com regiões da mesma forma como no modo síncrono. Aqui ele vai exigir que eu tenha um ponto inicial e um ponto final e sem elementos abrindo esse meu desenho. Então vai ter que ser só um elemento de desenho para gerar a minha região fechada. Então como é que eu faço isso? Eu vou entrar na edição desse rascunho. Vou deletar esse elemento. Vou entrar nesse rascunho, eu vou deletar o elemento e desenhar de forma que a linha seja contínua. Então não tenha recorte. Do ponto inicial ao ponto final, uma só linha. E aí então chamar novamente o comando de extrusão e verificar se ele vai aceitar agora.
Agora aceitou. Então esse é um pouco do diferencial do modo, lembrando mais do modo síncrono versus do modo ordenado. Para quem trabalha de forma rápida, a gente sempre recomenda, quem precisa fazer um projeto rápido, a gente sempre recomenda a utilização do modo síncrono, que é o objetivo desse treinamento, é treinamento em modo síncrono. Deixa eu voltar aqui para a explicação de região. Expliquei também que a questão dos elementos de região são internos, aqui eu consigo gerar esses elementos, né? Na sequência da apostila, ele vai falar de modo ordenado e nós vamos começar o trabalho em si do menu desenhar. Na sequência da apostila, vamos começar a esmiuçar cada uma dessas ferramentas do menu rascunho. Para isso eu vou criar uma nova peça. Só lembrando que eu tenho a opção de criar uma nova peça por esse menu, onde eu posso aqui diretamente escolher um template que já existe, no caso aqui da peça ISO, ou eu posso clicar na opção novo e escolher também um outro template. Aqui tem outras normas que eu queira usar. Nesse caso, vamos continuar na norma ISO e a unidade métrica, Isometric Part. Então, agora para explicar cada uma dessas ferramentas, eu volto novamente a chamar a primeira ferramenta que nós temos dentro do menu de rascunho. No ambiente síncrono, eu tenho esse menu de rascunho aqui, esse menu desenhar, que eu chamo do menu rascunho, mas ele fica disponível para mim já na tela início. Mas eu tenho um submenu aqui, ó, só rascunho, que vai aparecer de novo as mesmas ferramentas. Só que vai mudar é que eu não vou ter essas ferramentas iniciais aqui de colar e criar peças entre cópias de peça. Então eu tenho aqui o menu rascunho. Vou chamar um dos comandos da linha do submenu desenhar, começando pelo comando linha. E vou relembrar mais uma vez como é que eu inicio o trabalho aqui no Solid. Para desenhar iniciar um rascunho, é recomendado sempre fazer a escolha de um plano de trabalho. Quando eu faço o primeiro desenho, eu tenho um sistema de coordenadas aqui que a gente chama de sistema base. E eu tenho junto com ele 3 planos aqui de referência. Tem até uma opção aqui do lado de como exibir esses planos de referência base. Aqui do lado, clico nessa caixa de seleção, do lado de plano de referência base, ele vai mostrar para mim quais são os 3 planos que tem. Aí ele fala plano frontal, plano superior e plano direito. E ele, inclusive, menciona quais são os eixos que estão nesse plano. Então, eu posso selecionar plano por aqui. Se eu tiver dificuldade em acessar lá no meio, passar o mouse e surgir o plano que eu quero, eu posso ativar aqui, eles ficam maiores, exibe exatamente o plano, e eu consigo pela borda dele selecionar ele e demarcar. Então, para esse trabalho inicial, eu vou escolher qualquer um dos planos. Aqui eu vou escolher o plano superior. E ou pressiono o F3, quando aparece o cadeado aqui, o F3, ou clico em cima do cadeado. Nesse caso aqui eu vou clicar em cima do cadeado e automaticamente vem para cá, para minha lateral direita, esse símbolo do cadeado e o símbolo do F3. Se eu pressionar F3 ou clicar aqui em cima, ele desbloqueia o plano. Se eu tiver com o plano bloqueado, eu tenho a possibilidade de pressionar Ctrl H para bloquear o meu plano de cota. Para alinhar o meu plano de cota, desculpa. Além desse comando Ctrl H, aqui embaixo eu tenho essa opção aqui do comando, que é aqui, ó, que é o comando visualizar rascunho, faz a orientação da vista normal, ativa o perfil ou plano de rascunho ativo. Então é só clicar aqui, ele alinha a vista ao meu desenho. Eu vou desmarcar aqui o plano de base só para tirar aquele desenho de baixo ali, aquela X que estava aqui. E vamos começar com o comando desenhar, com o menu desenhar. Primeira ferramenta que eu tenho aqui é a ferramenta linha. E ao lado dela, ao lado do desenho da linha, eu tenho uma seta para baixo onde eu consigo estender
esse menu e fazer aqui outras opções de desenho que eu queira. Além dessa configuração, quero lembrar também que quando eu passo o mouse em cima da ferramenta, ele me dá também um detalhe do que essa ferramenta pode fazer. Então, essa ferramenta linha, ela além de criar linha, ela também cria a opção de criar arcos conectados a uma linha. Então, vou chamar aqui o comando que já tá ativo, né? Vou clicar em um ponto da tela para iniciar essa linha. E o que acontece? Com o primeiro clique ele fixa um ponto e eu escolho depois na sequência outro ponto de trabalho. Eu vou dar só um ESC aqui para sair do comando. Vou clicar de novo no comando linha. Qualquer ferramenta que eu queira utilizar, aqui embaixo eu tenho um comando, uma informação chamada prompt bar. Sempre que eu quiser trabalhar numa ferramenta que eu não conheço a utilização dela, eu posso utilizar o prompt bar para seguir a sequência de criação. Nesse caso aqui, ele vai ter uma instrução para mim como utilizar essa ferramenta. Então, ele manda eu clicar em um ponto para definir o primeiro ponto, né? Aí eu posso clicar a opção Shift para definir uma angulação, posso clicar em A para definir um arco, L para definir uma linha, e assim vão as informações de utilização de cada ferramenta. Então, só para mostrar aqui, eu cliquei no primeiro ponto. O segundo ponto, eu posso clicar em outro ponto da tela para achar esse segundo ponto. Se eu pressionar Shift, na hora que eu movimentar o meu mouse, ele não vai ficar correndo solto, ele vai correr de 15 em 15 graus, que é a ideia dele. E, uma vez criado uma linha, criado um segundo ponto da linha, o comando linha continua ativo. E eu posso clicar no terceiro ponto para definir essa linha, ou posso clicar no A para começar um arco a partir daquele ponto. Esse arco que ele é criado, no meu desenho aqui, ele está numa ligação que a gente chama de uma ligação cúspide, né? Que é uma ligação que ela é abrupta, que ela sai do ponto. Mas se eu quiser que ele saia de forma alinhada, que tangente, eu posso simplesmente aproximar aqui e movimentar o meu mouse novamente para ter ele saindo tangente daquela linha. Isso aqui também faz parte do que a gente chama de intenção do desenho. Quando eu tenho, dependendo de como eu movimento o meu cursor do mouse, eu posso ter aqui uma resposta diferente para dar sequência no meu desenho. No começo pode parecer um pouco mais, ter que aprender isso aqui, mas é melhor do que eu chamar o comando de arco e ter que redesenhar um arco, fazer ponto inicial. Então aqui eu consigo fazer a sequência. Depois de desenhar um círculo, ele volta a puxar para a minha ferramenta linha. Se eu quiser continuar com o arco, eu pressiono o A de novo e ele vai continuar desenhando o arco. Enquanto eu desenhei esse primeiro comando de linha, uma outra informação que eu queria explicar para vocês, que é a informação, como eu falei naquela primeira explicação, eu tenho as opções de desenho, na sequência eu tenho as restrições, que são aqui essas relações possíveis, e tenho também a opção de cota. Quando eu estou desenhando, eu consigo já escrever aqui, ó, ele apresenta para mim uma cota, eu posso já dimensionar a cota por aqui. Porém, essa cota, ela não gera uma informação de cota precisa no meu desenho. Se eu escrevo aqui um valor, por exemplo, 50, esse 50 vai ficar fixo ali. Porém, a informação de 50 não fica aqui enquanto eu não colocar uma cota de fato. Se eu cotar agora, vai dar 50, mas ainda assim, uma vez desenhado, eu consigo selecionar um elemento do meu desenho e mudar a dimensão. Então, o que era 50 ali, eu posso clicar em um dos elementos do meu desenho e editar, através de um movimento, o valor da cota. Então, se eu fosse cotar agora, não estaria no valor que eu tinha escrito na primeira vez. Então, por isso, nas explicações do desenho, ele vai pedir que a gente desenhe de forma a não se preocupar com a dimensão, porque depois a gente vai ter que colocar a cota propriamente dita. Além dessa informação de cota, quando eu adiciono aqui um elemento, eu tenho aqui no cursor do mouse algumas informações que a gente chama do IntelliSketch. O que é isso? São algumas relações de alinhamento, algumas restrições ao meu desenho.
Então, nesse caso, quando a linha está na horizontal, ou próximo da horizontal, aparece um símbolo que é, que é esse símbolo que aparece abaixo do cursor, mostrando que a linha está alinhada ali, à horizontal ou à vertical. Se eu fizer depois um elemento que sai de um ponto ao outro, ó, quando eu aproximo de um ponto, ele marca para mim a condição que chama de ponto final, endpoint. Isso pode acontecer tanto num ponto final ou com um ponto médio. Cada elemento do meu desenho, meu cursor, ele aparece uma indicação ali que vai trabalhar com uma informação que já é uma restrição do meu desenho. Então eu consigo ter as informações, como eu mostrei, de ponto final, ponto médio, um ponto na curva, a opção tangente. Todas essas configurações que eu apresento aqui, elas são configuráveis dentro desse menu aqui chamado IntelliSketch. Então, eu quero que ele marque para mim um ponto central, eu ativo central. Eu quero que ele marque para mim uma interseção, eu marco. Ah, eu quero que ele só marque para mim o ponto final. Eu desmarco os demais pontos, deixo só marcado aqui o ponto final. E aí, dessa forma, eu consigo trabalhar no meu desenho, desenhar aqui o meu rascunho de forma mais rápida, a já ter essas informações. Lembrando que, como foi apresentado no primeiro exemplo, eu posso desenhar aleatório e depois aplicar as restrições, como eu tenho aqui, que eu vou explicar depois só sobre essas restrições. Além do menu, além da opção de linha, eu tenho outras ferramentas de desenho. Eu classifico essas três primeiros grupos aqui de desenho e esse quarto aqui chamado arco tangente como umas ferramentas que provavelmente a gente vai criar elementos. Os demais eu vou trabalhar já na edição dos elementos criados. Então, passando por cada menu, eu tenho a opção aqui de estender e fazer uma linha, um ponto. O desenhar, eu faço um, um desenho aqui no comando desenhar de forma livre e ele vai transformar para mim num desenho mais próximo do que eu desenhar. E a opção, eu desenho de forma aleatória, ele traz o que ele acha mais próximo do meu desenho. Né? Esses menus, normalmente, eu não conheço alguém que projete utilizando esse tipo de informação, mas existe aí a possibilidade de desenhar de forma livre e esperar que o software interprete ali o que mais se aproxima do desenho. Então, normalmente, a gente vai utilizar somente aqui desse menu, a opção linha e, às vezes, a opção ponto. Essa opção desenhar e free sketch estão aqui apresentadas, mas eu não conheço uma aplicação prática delas. No menu do retângulo, eu tenho aqui algumas opções de desenhar retângulo, tenho três opções de desenhar, três possibilidades de desenhar retângulo, e uma quarta possibilidade que é desenhar um polígono a partir do seu centro. Então, a primeira opção do retângulo é o chamado retângulo pelo centro, onde eu vou clicar num elemento, um ponto, e a partir desse ponto ele vai abrir as dimensões do meu retângulo. E eu posso movimentar o meu mouse para gerar a dimensão, ou posso entrar com o valor diretamente no teclado. Se entrar com o valor, vão ser três valores, porque eu tenho uma dimensão de altura, largura e um ângulo de rotação aqui, que é possível. Se eu trabalhar só com o meu cursor do mouse, eu tenho ele já vai trabalhar alinhado com a horizontal ou vertical do meu plano de rascunho. Abaixo da opção retângulo pelo centro, eu tenho um retângulo por dois pontos, onde eu vou definir uma diagonal. Eu seleciono um ponto inicial e defino a diagonal do meu retângulo, para gerar esse retângulo. Também posso fazer essa criação a partir de valores, também serão três valores. E a terceira opção de retângulo é
retângulo por 3 pontos. Retângulo por 3 pontos é mais ou menos a definição. Eu vou definir já o ângulo inicial de um lado, e aí faço a outra dimensão do meu retângulo. Isso aqui seria a opção de retângulo quando eu precisasse a opção de quando eu preciso fazer uma rotação no retângulo, né? Então eu utilizaria por 3 pontos. E a quarta opção nesse menu aqui que eu tenho é o polígono pelo centro. Polígono pelo centro eu tenho um ponto para selecionar e vou definir a quantidade de lados desse polígono. Então eu posso ter definir aqui os lados, isso a partir de 3 lados, né, que é a quantidade mínima para fazer um polígono fechado, até, no caso aqui ele deu um limite de 200 lados possíveis. Eu posso ir ali do 3, 4, 5, e aqui assim vai, né? Eu posso, para esse, eu vou definir um ponto de origem e vou definir as dimensões. Na sequência aqui, eu tenho o menu de círculo. O círculo, assim como o quadrado, eu tenho várias opções de como criar esse círculo. Então, a primeira opção é criar um círculo pelo centro, a mais básica, onde eu posso selecionar um ponto e utilizar o cursor do mouse para definir o raio, ou posso selecionar o centro e entrar com o valor do diâmetro. Uma vez que eu entro com o valor, esse valor fica gravado aqui na tela até eu sair do comando. Então, se eu quiser criar vários círculos da mesma dimensão, basta eu clicando nos pontos centrais para criar novos círculos. A segunda opção que eu tenho de círculo é círculo por 3 pontos, onde eu vou definir inicialmente os pontos que fazem por onde passa a aresta desse círculo. E na sequência eu vou fazer uma definição da corda, no caso, né, da corda do círculo. Outra opção de círculo é círculo tangente. Eu escolho um elemento do desenho que vá ser tangente com esse círculo. Então, a partir de um ponto definido, pode ser uma linha reta ou até mesmo um círculo, a partir daquele ponto definido, ele vai iniciar um outro círculo tangente à criação desse círculo novo. Embaixo das opções de círculo, eu tenho as opções de criar elipse. E para elipse eu tenho duas possibilidades aí. A elipse pelo centro, onde eu vou selecionar um ponto que defina o centro e vou fazer a angulação e abertura dos diâmetros dos eixos, dos eixos da minha elipse. Então eu vou abrir aqui o eixo maior e vou definir aqui agora o eixo menor. Então, a partir do ponto central, eu defino um eixo com o seu respectivo ângulo e depois a abertura do outro eixo. A outra opção que eu tenho de elipse é elipse por 3 pontos, onde eu vou definir quais são os pontos onde passa a minha elipse.
também definindo o eixo, né? Então, fazendo a questão de elipse, um ponto, outro ponto e abro aqui na sequência para definir a elipse. E além desses 3 menus de desenho, eu vou ter esses dois laterais aqui que são para criar arcos e curvas. O arco ele tem as mesmas opções que eu tenho de fazer o círculo. Então, a opção inicial do arco, a primeira que eu tenho é o arco tangente. Eu escolho um ponto, e a partir desse ponto ele vai iniciar um arco tangente. Essa opção de arco tangente cria o mesmo elemento que eu criaria quando eu estivesse utilizando a, a função círculo, né? A função arco dentro do comando linha. Isso é para criar esse arco que sai tangente a um segmento de reta. Outra opção que eu tenho é o arco por 3 pontos. O arco por 3 pontos, semelhante àquela criação do círculo, onde eu definia 2 pontos por onde passava um círculo e depois a definição da corda para definir qual é o formato do meu círculo. E a terceira opção, arco pelo centro. Nessa condição eu vou indicar onde é o centro do arco. O primeiro ponto que eu vou definir é o centro do arco. E na sequência os 2 pontos por onde inicia e onde termina o arco. Aqui, mais uma vez, só lembrando, aquela questão da forma como o movimento do mouse vai interferir também na forma como se apresenta o desenho. Né? Então, se eu quero que ele vá por esse lado aqui, eu tenho que fazer essa indicação para ele. Se ele tiver, desse caso aqui, enchendo, basta eu voltar aqui, clicar no ponto final, e eu tenho o arco completo, o arco desenhado aqui da forma como eu queria. O quinto elemento de desenho aqui é a curva. A curva, eu vou criar pontos de controle, e a partir desses pontos de controle ele vai gerar para mim uma curva. Eu tenho essa opção de criar a curva, a gente chama essa curva de spline. Tanto eu tenho a condição de criar ela aberta ou fechada. Essa ferramenta é para quem quer desenhar formas mais orgânicas, né? Que dependem de pontos de controle para gerar essa forma mais orgânica. E aí eu tenho uma curva mais orgânica. O formato é mais suave do que utilizando somente o arco, né? Aproveitando esse símbolo aqui da curva desenhada e falando dos pontos de controle, toda vez que eu desenho um elemento aqui no meu rascunho, são gerados pontos de controle. Esses pontos de controle na ferramenta curva, eu tenho os pontos aqui que representam um ponto na curva e tenho os polys aqui que controlam a curvatura. Num desenho simples, mais normal aqui de uma linha, por exemplo, ou só um arco aberto aqui para mostrar, eu vou ter também pontos de controle. Eu não vou ter aquele que controla a curvatura da linha, porque a curvatura vem desses pontos que já estão definidos, que definem o raio da curva. Mas é importante mostrar isso por quê? Porque esses elementos, quando eu clico neles, eu consigo fazer aí uma edição de uma propriedade do meu elemento. E com a seleção eu posso tanto editar um elemento, como posso também editar uma propriedade dele de formato, como eu posso só editar a posição dele. Então, se eu quiser reposicionar um elemento, basta eu selecionar um ponto diferente desses pontos de controle, clico com o mouse e arrasto para levar esse elemento para outro ponto. Se eu quiser modificar esse desenho, eu seleciono um ponto de controle específico e vou aí definir
com o mouse, o botão do mouse pressionado, vou definir uma nova posição para aquele ponto de controle que vai interferir no formato do meu desenho. Se é só movimentar, clico num ponto diferente de um ponto de controle e movimento. Se eu quiser copiar esse elemento, eu pressiono a tecla, eu seleciono o elemento e com a tecla Ctrl pressionada, eu consigo criar uma cópia desses elementos. No caso, eu tenho um elemento que queira copiar de forma a utilizar o cursor do mouse, seleciono o elemento, pressiono Ctrl e arrasto, eu vou estar criando uma cópia desse elemento. Lógico que depois nós vamos ver exatamente o comando de mover, que de repente é mais interessante e mais preciso do que simplesmente utilizar o mouse. Mas ficam aqui a, a indicação de como fazer essa edição utilizando somente o cursor do mouse. Uma vez apresentado as ferramentas de desenho, como eu falei, essas 5 ferramentas vão permitir que a gente desenhe elementos aqui dentro do meu ambiente. E as ferramentas seguintes vão permitir que eu trabalhe esses elementos desenhados. Então, dando sequência aqui ao menu de desenhar, eu tenho a ferramenta que a gente chama de cordão. E embaixo da ferramenta cordão eu tenho um submenu que é a ferramenta chanfro. O que a ferramenta cordão faz? Ela cria um arredondamento em 2 elementos de canto vivo. Então, tanto pode ser um elemento fechado ou aberto. Eu posso vir aqui e criar esse arredondamento. Uma vez que eu crio esse arredondamento, também posso definir aqui qual é o raio de aplicação. Eu digito 50, por exemplo, e aí defino um raio. E dos próximos elementos que eu selecionar, ele vai aplicar o mesmo raio de 50. Além dessa condição de selecionar elemento por elemento, eu também tenho a opção de utilizar o cursor do mouse para selecionar de forma dinâmica apenas com um risco. Então, eu posiciono o mouse num lado e movimento, pressiono o botão em movimento, riscando o elemento que eu quero cortar, que eu quero arredondar, e ele já faz esse arredondamento. É outra forma aí mais dinâmica de trabalhar com o menu arredondar, ou o menu, desculpa, cordão. Então, só mais uma vez fazendo aqui, ó, um elemento e outro, digito 50 para fixar um valor, e eu posso simplesmente selecionar os elementos que eu quero arredondar na sequência, e ele vai fazer esse arredondamento para mim. Além da função arredondar, eu tenho também a opção aqui embaixo chamada chanfro, onde eu vou pegar e criar acabamentos chanfrados em uma peça. Para o chanfro, eu tenho a opção de adicionar um ângulo ou adicionar recuos. Por padrão, ele vem no ângulo de 45 graus. Se eu digitar um valor aqui no recuo, 150, com base no que eu digitar, ele já vai calcular para mim qual é o grau, qual é a angulação necessária para que ele obedeça as dimensões que eu quero. Uma vez selecionados os 2 elementos, quando eu tenho chanfros de dimensões desiguais, vou ter 2 opções de posicionar. Então, eu movendo o cursor do mouse próximo de onde vai ser criado o chanfro, eu consigo mostrar alternativas de criação. Então, nessa condição aqui eu tenho recuo A e recuo B, ele vai, se eu movimentar o mouse, olha, ele passa o B para cima ou o A para cima de acordo com o movimento do mouse que eu fizer. Aproveitar mais uma vez aqui fazer. E eu tenho essas opções de criação de chanfro dentro do menu cordão.
Na sequência das ferramentas, eu tenho aqui a ferramenta dividir e a ferramenta estender para mais próximo. O que a ferramenta dividir faz? Ela faz uma seção, ela pega um elemento, eu tenho que selecionar qual elemento que eu quero dividir e escolho um ponto que vai ser dividido. Se eu escolher o ponto médio aqui, ele vai simplesmente dividir esse segmento em dois e aí transformou em um, vou deletar um aqui e o outro segmento. A mesma coisa, eu vou pegar esse elemento aqui, mais uma vez, chamo o comando dividir, ele pede que eu selecione qual elemento que eu quero dividir e na sequência um ponto desse elemento que vai definir a divisão. Eu estou escolhendo o ponto médio, mas eu posso utilizar qualquer elemento, não precisa necessariamente ser o ponto médio. Então, eu vou escolher aqui de novo, dividir esse elemento, e eu não quero mais para o ponto médio, eu quero um ponto qualquer aqui. O IntelliSketch vai mostrar para mim o que é um ponto qualquer. Eu sei que isso aqui é um ponto qualquer, porque aqui eu ativei o ponto qualquer, ó, no elemento, e eu seleciono, e ele dividiu aquele segmento em dois, e eu posso deletar o que eu não quero. Além do comando dividir, eu tenho aqui um outro comando abaixo do mesmo menu do dividir, que é o comando estender para o mais próximo. O que ele faz? Ele vai pegar o elemento que estava dividido e vai, onde eu deletei o elemento, ele vai estender até encontrar um outro elemento ali. E isso vai acontecer sempre para o lado onde tem esse produto, esse material a ser criado. Por exemplo, essa linha aqui, esse chanfro que nós fizemos, ele só tem a opção de criar para baixo porque é o único lugar que vai ter essa linha, essa opção de criar. Para criar para cima, eu teria que ter um elemento que delimitasse ele aqui em cima. Então, só para mostrar aqui. Então, aí eu posso estender ele para cima ou estender para baixo, porque agora tem um limite aqui em cima. Antes, quando eu não tinha o limite, ele não aparecia essa condição. Vou deletar de novo aqui. Ele não aparecia essa condição de estender para cima porque não tem um próximo. Não estender até o próximo porque não tem um próximo. A mesma coisa acontece com esses menus aqui, com essas linhas aqui de baixo. Eu não consigo estender essa linha até onde eu deletei, porque eu deletei duas partes dessa linha, agora não se encontram mais. Eu não consigo chegar aqui e nem aqui, porque não tem definição. Para esse encontro aqui acontecer, onde eu não tenho definição do final, eu tenho aqui um comando. Eu vou pular esse comando aqui do dividir e vou para a opção aparar canto. O que o aparar canto faz? Ele permite que eu prolongue e encontre ali uma linha para que ele tenha uma definição ali de criação. E a mesma coisa com o menu aparar canto, eu consigo refazer a peça que antes era chanfrada, ele refaz ali a linha original, religando os pontos. Entre o aparar cantos e o comando estender ou dividir, eu tenho o comando só aparar. O que o aparar faz? Ele faz o corte entre dois elementos. Então, se eu tenho aqui uma linha que está entre dois elementos, eu consigo clicar nela e deletar só aquela linha. Uma linha que está entre dois elementos, só uma linha. Ele entende dois elementos, tanto uma linha como esse ponto final também é considerado um elemento. Então, se eu tiver aqui a condição de um ponto e um ponto, eu consigo, entre um ponto e outro, deletar somente esse segmento de linha. E aí, dessa forma, eu vou editando o que eu já desenhei para recortar e adequar o meu rascunho. Lembrando que, na condição de modelagem no modo ordenado, eu não devo me preocupar, eu não preciso me preocupar tanto com rebarbas do desenho. A ideia de se preocupar com essa rebarba é mais a conexão de elementos. Quando eu quiser editar, se eu tenho essa configuração aqui e movimento um elemento que está solto, ele
ele muda ele não altera essas propriedades aqui de dimensão dessa peça. A partir do momento que eu tenho um canto aparado, a partir do ponto que eu tenho, ele acabou não resolvendo da forma como eu queria. Mas a partir do ponto que eu tenho uma situação onde a linha está conectada a outro elemento, quando eu faço a alteração de um elemento, ele altera os elementos que estão conectados. Então, a ideia de fazer um elemento conectado com outro, aqui é para eu manter essa relação de conexão entre as partes. Dando sequência às ferramentas de edição, como eu falei anteriormente, quando eu mostrei a opção de mover, com o cursor do mouse, onde eu consigo selecionar um elemento e movimentar ele para uma outra posição, ou selecionar um grupo de elementos e movimentar ele para uma outra opção, uma outra posição, eu tenho aqui dentro um menu chamado mover. Com esse mover eu consigo por um comando, simplesmente selecionar um grupo de elementos e fazer a movimentação. Como é que funciona esse comando mover? Eu chamo o comando mover. Lembrando que se eu tiver alguma dúvida sobre o comando, eu consigo chamar o comando e lá embaixo no prompt bar eu vou ter toda a sequência de trabalho. Então ele pede para eu clicar nos elementos a modificar. Se for mais de um elemento, eu clicar no Ctrl ou Shift enquanto seleciono um por um. Isso é uma opção. Outra opção é eu abrir uma caixa de seleção aqui e selecionar todos os elementos que eu quero mover. Uma vez escolhido, ele já muda a instrução aqui, ó. Clique para definir o ponto no qual quer mover. Pode ser um ponto qualquer para onde eu quero mover e clique no ponto final para onde quer mover. Então essa é a opção mover. Essa opção ela também tem uma opção aqui para gente que é mover com cópia, mover copiar. E aí quando eu movimentar, o que eu vou estar fazendo? Eu não vou estar criando novas cópias daquele elemento. Além do menu mover, a ferramenta mover, eu tenho uma outra ferramenta dentro do mesmo menu de mover, que é a ferramenta girar. Ela trabalha na forma de seleção semelhante ao mover, onde eu seleciono os elementos que eu quero girar, eu clico num ponto de rotação. O que é o ponto de rotação? É o que vai ser o centro da minha rotação. E em seguida ele pede para eu clicar num ponto, no elemento que vai considerar essa rotação. Chama de braço de rotação. Eu vou selecionar um ponto aqui e a partir desse ponto eu começo a fazer o giro. Eu posso entrar com um ângulo aqui, digitar qual ângulo que eu quero movimentar, eu posso utilizar o cursor do mouse para achar a melhor posição. Da mesma forma, como o menu mover, eu tenho a opção de fazer o giro com a cópia. Então, girar e copiar. E dessa forma eu tenho aí como adicionar uma cópia. Próximo menu que eu tenho, embaixo do menu de cópia, de cópia e de mover e de... Próximo menu que eu tenho aqui, perto do mover e do girar, é o comando espelho. O que o comando espelho faz? O comando espelho ele faz uma cópia de um elemento a partir de um eixo, só que ele faz uma cópia de forma espelhada. O que é a cópia espelhada? Se eu tenho aqui um elemento se eu tenho aqui elementos que estão nessa configuração e quero criar uma cópia dele, se eu chamar o comando mover e copiar, ele vai trazer essa cópia, porém na mesma configuração. Se eu quiser trazer ele espelhado, eu vou chamar o comando espelho. E o que ele vai fazer? Ele vai movimentar, eu chamo o comando espelho aqui. Eu vou selecionar os elementos que eu quero. Desculpa.
Eu vou chamar o comando espelhar, eu vou selecionar os elementos que eu quero que defina o meu eixo de rotação. Perdão. Mais uma vez, vou chamar o comando espelho, vou selecionar os elementos que eu quero espelhar. Uma vez escolhidos esses elementos, eu vou selecionar um elemento linear aqui para ser o meu eixo de espelhamento. Tanto eu posso selecionar, como eu posso também desenhar esse eixo. No caso aqui, se eu quiser desenhar, eu faço um ponto inicial e um ponto final e faço esse espelhamento a partir do eixo desenhado. Então, mais uma vez aqui, eu vou fazer um desenho aqui embaixo. Chamo o comando espelho, seleciono os elementos e posso escolher um elemento aqui que defina o espelhamento. Se eu clicar aqui, ele já vai mostrar esse resultado que está em verde. Ou posso desenhar esse elemento espelhado. Ele já desenha para mim o resultado, já apresenta para mim o resultado. Na sequência de ferramentas, nós temos aqui, em cima do comando mover, eu tenho uma ferramenta chamada deslocar. A deslocar, em outras soluções, outras ferramentas, é conhecida também como offset. O que ela faz? Ela cria uma cópia do elemento a partir da seleção que eu fizer, ele vai criar uma cópia a partir de uma distância. Então, eu vou dizer que, olha, a distância que eu quero trabalhar é 30. E aí, na sequência, eu escolho os elementos que eu quero trabalhar. Esses elementos eles podem ser selecionados de forma individual ou as opções de cadeia, que são as opções conectadas, ou individual, que é o único. Por padrão, ele vem na cadeia e aí ele já seleciona todos os elementos que estão conectados e converte tudo em uma só seleção. Então, selecionei os elementos. Uma vez que eu seleciono os elementos, coloco a distância, eu venho clicar na opção aceitar. Posso tanto clicar no menu verde, aqui no botãozinho verde, ou posso usar o botão direito do mouse para confirmar ou a tecla Enter. Uma vez confirmado, eu vou dizer, olha, para que lado eu quero criar essa cópia. Vejam vocês que quando eu coloco essa opção aqui, ele já apresenta para mim uma prévia de onde vai aparecer a primeira cópia. Então aqui eu já poderia visualizar que o valor que eu usei, a dimensão que eu usei aqui, ó, é muito pequeno para eu ter um resultado visual já de primeiro. Então eu posso chegar aqui de novo, chamar o comando deslocar, seleciono as linhas que eu quero, vou aumentar um pouco mais a distância para a gente visualizar melhor, por exemplo. E ele já mostra para mim ó, o resultado na primeira seleção que eu fizer, como é que vai ficar. E essa função, tanto ela pode ser feita em linhas abertas, como também eu consigo fazer essa mesma configuração em linhas fechadas. A mesma coisa, eu seleciono as informações de dimensão, coloco a distância e indico qual a direção que eu quero. Logo, quando eu escolho a direção, ele vai apontar para mim uma prévia do que seria o primeiro deslocamento. Quando eu clico, ele já apresenta o primeiro resultado e eu posso clicar de novo quantas vezes quiser para apresentar um resultado diferente. Então, ele fez para dentro, agora eu vou fazer para fora. Junto com o comando deslocamento, eu tenho também a opção deslocamento simétrico. O que o deslocamento simétrico faz? Ele faz o deslocamento para dois lados ao mesmo tempo. Então, eu vou entrar aqui com uma dimensão de largura. Como eu sei que meu desenho está bem grande, eu vou escolher a opção aqui de 300 de largura, height de 150. E eu tenho as opções de acabamento, como é que ele faz o acabamento, se é em linha, se é de forma de um arco, se é um arco que termina exatamente na ponta do elemento que eu vou selecionar, ou se é um arco que o centro dele está no elemento selecionado. E eu seleciono, e o que ele faz? Ele desloca
para os dois lados no valor de 300, o valor que eu coloco lá, e cria já esse acabamento arredondado ou não. Quem vai definir somos nós naquela configuração. Na sequência, nós já vimos todo esse menu aqui, essa primeira linha do desenhar. Nós vamos ter depois um exercício só para fazer essa parte do projetar para o rascunho. O projetar rascunho eu preciso ter um elemento criado, um elemento tridimensional criado para poder projetar ele num rascunho. E aqui eu tenho algumas opções de converter uma linha. Nossa, essa linha aqui que eu utilizei aqui, nesse elemento que eu fiz, eu selecionei a linha para fazer esse deslocamento simétrico. Ele automaticamente transformou a linha do meio em uma linha de referência. As linhas de referência são linhas que servem para referenciar o meu desenho e não são selecionadas numa região. Então, só para exemplificar aqui, eu tenho esse retângulo. Se eu tenho aqui uma linha que passa pelo centro dele, eu tenho aqui automaticamente duas regiões, a região de cima e a região de baixo, onde eu posso selecionar uma região ou outra. Se eu transformo nessa linha como uma linha de referência, que eu tenho aqui a opção, a construção, eu passo a ter novamente somente uma região, porque ela não interfere nos elementos, ela não é uma linha que cria a região, ela para de interferir. Aí eu tenho essa opção de converter alguma linha em uma linha de referência, que eles chamam aqui de linha de construção, ou tem a opção de criar a construção, que é eu ativo essa ferramenta e tudo que eu começar a criar agora já vai ser automaticamente linha de construção. Aí eu não preciso ficar convertendo depois, eu já crio e ele já relaciona para mim como uma linha de construção. Na sequência, nós já mostramos aqui todo o comando desenhar. Eu vou falar para vocês um pouco das restrições. As restrições, como eu falei, deixa eu abrir uma nova peça aqui para gente. As restrições, como eu falei, elas são informações do meu desenho. São informações que agregam um valor ao meu desenho. Então, se eu tenho uma sequência, um objeto aqui desenhado, Ctrl H para alinhar. Se eu tenho aqui um objeto desenhado e eu digo, olha, isso aqui que eu desenhei, que eu fiz no meu rascunho, eu quero que ele seja quero que ele seja um quadrado alinhado aqui às vistas para fazer uma determinada função. De imediato eu consigo identificar que ele não é um quadrado porque não tem as dimensões iguais, não está alinhado, não tem as angulações de 90 graus, não tem as propriedades devidas de um quadrado. Então as restrições nada mais são do que inserir informações ao meu desenho e essas informações elas são inúmeras. Tanto as são de alinhamento quanto de dimensão. De alinhamento, como nós apresentamos no primeiro modelo, nós temos a função aqui horizontal vertical, onde eu consigo chamar esse comando e dizer, olha, toda vez que eu clicar numa linha, ele automaticamente transforma essa linha, movimenta essa linha para uma condição horizontal ou vertical. Como tenho também a ferramenta do lado horizontal vertical de dimensões iguais, onde eu digo, olha, essa dimensão aqui é igual a essa. Além disso, são várias propriedades. Na apostila, nós vamos ter uma explicação para cada propriedade dessa. Então, ele vai ter lá a explicação individual. Eu vou já localizar na apostila para indicar para vocês qual é a página. Mas eu vou ter na apostila cada ferramenta dessa, mas a gente lendo, elas são bem dinâmicas, bem fáceis de deduzir quais são cada ferramenta. A primeira ferramenta é chamada conectar, deixa eu só passar o mouse, conectar, ela cria uma conexão entre dois pontos que estão desconectados. Então eu seleciono a opção conectar e eu faço aqui a opção de ligar um ponto ao outro. Normalmente, se eu não tiver nenhuma restrição aplicada, o primeiro ponto que eu seleciono
é o ponto que vai se alterar. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho, se eu selecionar esse ponto daqui da esquerda e clicar em conectar, ele vai ser levado até o ponto da direita. Se eu fizer o contrário, selecionar primeiro o da direita, ele vai se movimentar até o da esquerda. E isso sempre vai ser essa regra, a menos que já exista uma restrição no meu desenho. E aí ele vai fazer o que for possível para atender a restrição. Além dessa condição, eu tenho do lado do comando conectar, eu tenho o comando paralelo. O que o paralelo faz? Ele transforma as linhas, ele reposiciona elementos de segmento de reta em condição paralela. Então, aqui é a mesma regra. Eu seleciono o primeiro elemento e seleciono o segundo. O primeiro elemento vai ser modificado para alcançar o segundo. De novo aqui, ó, o primeiro elemento e modifico o segundo. Ele sempre vai modificar o primeiro, a menos que o primeiro já tenha uma restrição. Por exemplo, nesse quadrado que eu fiz, eu já disse que essas linhas estavam na posição vertical. Então, se eu seleciono ele primeiro, ele vai alterar o segundo, por quê? Porque ele não pode modificar porque já existe uma restrição. A mesma coisa aqui, ó, se eu seleciono esse por primeiro e esse aqui, ele vai posicionar na condição do que está restrito primeiro. Se existir uma restrição que entre em conflito com outra, por exemplo, essa linha paralela, eu disser que ela é paralela a essa, eu vou ter uma mensagem de erro dizendo que uma ou mais elementos do meu desenho já está restrito, já tem uma restrição que segura e eu tenho que não vai ser possível aplicar essa relação. Então, eu vou receber essa informação. Toda vez que eu receber essa informação de que já existe uma restrição, eu vou avaliar o que tem no meu desenho. No meu desenho aqui já tem aqui a função de exibir as relações. Ele vai trazer essas linhas em vermelho aqui, que são as relações aplicadas. Isso aqui é um menu que fica aqui na lateral, ó, indicadores de relação, onde eu consigo ativar e desativar esses indicadores. É recomendado sempre que os indicadores estejam ativos para a gente poder avaliar rapidamente quais são as relações aplicadas. Caso o meu desenho esteja muito carregado, eu posso clicar aqui e desativar a exibição dos indicadores de relação. Dando sequência às relações, às restrições que nós temos, eu desenhei aqui um elemento que quando dois segmentos de reta aqui conectados, e quando eu desenhei ele, automaticamente ele já puxou uma relação que tinha presente. E nesse caso aqui, ele representou para mim, ó, que a condição perpendicular, que seria o próximo, que seria a próxima relação que eu ia explicar, essa relação perpendicular. Onde já tem, também ele vai aplicar a mensagem de erro de que a relação já existe e conflita com alguma outra existente. Então, no caso de eu aplicar essa relação, tem que ser no lugar onde não existe essa relação anterior. Então, aqui eu consigo aplicar a relação de 90 graus. Ou perpendicular, né? Na sequência, nós temos aqui embaixo a função tangente, a função simétrico e a função colinear. A função tangente ela vai ser aplicada somente quando eu tiver curvas, né? Tiver um círculo ou um arco, para poder aplicar a condição tangente. A condição tangente ela pode ser aplicada tanto no momento que eu estou criando o arco. Então, se eu quiser utilizar a função tangente aqui, eu vou ter que estender um pouquinho para poder achar a tangência. Ou eu posso criar tanto na condição do arco, como posso criar também na condição de já ter criado o arco e criar um segundo elemento para ser feito. Então vamos lá. Eu tenho aqui o círculo criado, a condição tangente. Eu vou chamar o elemento que eu quero e o segmento, o elemento de curva,
e o segmento, e ele faz a tangência. Lembrando mais uma vez aquela sequência, ele vai tender a movimentar sempre o primeiro que eu selecionar, a menos que já exista uma restrição criada que defina, que segure aquela peça. Então, a tangente, se eu seleciono primeiro o círculo e depois o segmento, ele vai movimentar o círculo. Se eu seleciono primeiro o segmento e depois o círculo, ele vai movimentar o primeiro que eu selecionei, que nesse caso é o segmento. A outra relação que nós temos a aplicar aqui é a relação concêntrica, também bem intuitivo. Eu seleciono o elemento e ele transforma ele leva para o centro, para ter o mesmo centro que o elemento que eu já tinha selecionado. Nesse caso aqui, eu tenho uma relação criada de tangência e vou movimentar para cá. Se ele conseguir movimentar sem quebrar a relação de tangência, ele vai movimentar. Nesse caso, ele conseguiu movimentar. Isso serve tanto para círculos como para arcos. Então, de novo, concêntrico. Vou chamar a condição aqui do círculo para tentar movimentar ele para cá. E aí consigo fazer a condição de concêntrico. Finalizando as restrições, que como eu falei no começo, além das restrições propriamente ditas que estão aqui nessas relações, eu tenho a função de cota, que também é uma restrição. Por quê? Porque uma vez que eu tenho uma dimensão definida, ela vai restringir o meu desenho. Então, a grosso modo, aqui vou desenhar de novo aquela ideia do retângulo. Vou indicar mais uma vez a condição de restrições. Eu vou utilizar horizontal vertical para transformar aqui o meu polígono mais próximo no quadrado. Vou utilizar de novo o horizontal vertical para posicionar o quadrado com origem no meu sistema de coordenadas. E vou utilizar a função igualar para dizer que é um quadrado, então tem todos os lados iguais. E aí, nesse caso aqui, os elementos estão todos definidos. A última restrição que falta no meu desenho aqui é a restrição de cota. Por isso que eu digo que cota é uma restrição, porque ela vai definir o meu desenho, vai definir o meu produto. E aí, nessa informação de cota, antes de detalhar mais um pouco a ferramenta de cota, eu quero indicar para vocês o seguinte, vou dar um Ctrl Z aqui, para vocês observarem na minha tela a configuração de cores que está na minha tela. Minha tela está desenhada, perdão, o meu rascunho está desenhado na coloração toda azul. Eu tenho uma ferramenta aqui no rascunho do Solid Edge, que é essa ferramenta aqui que eu vou parar o cursor do mouse em cima, chamada cores de relação. Toda vez que eu tiver o elemento de rascunho com todas as restrições aplicadas, sejam elas dimensões ou restrições, eu vou ter uma indicação de que está completo o meu desenho. Isso é bem interessante quando eu tenho que representar o desenho técnico de forma correta. Eu saber, olha, esse desenho aqui tem todas as informações necessárias para uma produção. Por quê? Porque eu tenho definição de origem, tenho definição de dimensões, tenho definições de restrições de dimensionais, no caso, lados iguais, angulações. Então, todas as informações necessárias para replicar esse desenho estão contidas no meu desenho, estão contidas nesse projeto. Então, eu vou saber com isso na indicação dessa coloração preta aqui. Essa coloração preta é ativada mais uma vez aqui, ó, no menu Cores de Relação. Se alguma relação aqui faltar, vou deletar aqui a opção horizontal vertical.
ele já transforma o meu desenho na coloração azul novamente. Aqui eu tinha uma condição horizontal vertical que definia que essa peça estava no meio. Se eu tiro essa informação, eu posso adicionar uma cota, por exemplo, e dizer, olha, em relação ao centro do meu desenho, essa distância é a metade do, do comprimento aqui. E também volta a ficar no desenho preto. Então aqui vocês podem verificar que eu substituí uma informação de restrição, de relações do meu desenho, por uma cota. Então, nessa condição, a cota ela é uma restrição do desenho, ela é uma informação necessária para o meu desenho ser igual. Novamente aqui, vou adicionar uma outra cota para... E como foi falado no começo, eu sempre vou ter essa indicação aqui quando estiver completo. E se eu adicionar uma informação que ela não é necessária, ele vai mudar a cor da minha cota para uma cor azulada. Essa cor azulada, a gente fala que é a cota guiada. É uma cota que ela não tem uma dimensão, ela não comanda o meu desenho, ela segue uma dimensão de uma outra cota, de uma outra restrição já aplicada. Por exemplo, se eu alterar essa cota aqui para um valor de 300, a cota guiada vai se modificar. Por quê? Porque ela é guiada por essa cota de baixo. Essa condição de cota guiada, ela é aplicada nesse ícone que eu tenho aqui embaixo, que é o ícone desse cadeado. Então, se eu bloqueio uma cota ou desbloqueio uma cota, ela vai deixar de ser guiada ou não. Então, eu vou só desbloquear aqui. Ela vai ficar azul. O meu desenho vai ter informação aqui de que está faltando informação original aqui. Então, eu preciso contemplar com a informação dessa cota de baixo. Vou bloquear ela e ela passa a ser a cota que comanda o meu desenho. Para terminar o menu aqui de rascunho, das criações do menu desenhar e das restrições, só para mostrar um pouco aqui a opção de cota, eu tenho como cotar das seguintes formas. Eu posso selecionar um elemento, do meu desenho e cotar. A partir do momento que eu seleciono o elemento, ele já aparece para mim um valor. Nesse caso aqui, ele está me dando o comprimento dessa linha. Se eu seleciono duas linhas, ele vai me dar a distância entre as duas linhas. Se essas linhas elas não são paralelas, o que ele vai fazer? Ele vai me dar a distância entre os pontos extremos dela, se assim eu quiser exibir, ou posso pressionar A para ele me dar o ângulo entre essas linhas que não são paralelas. E eu consigo cotar ângulo. Além disso, eu tenho as opções aqui também de cotar a partir de elementos de linha, alinhado à vista, alinhado ao elemento que eu selecionei, ele pode trazer uma cota para mim. Ou, caso eu queira, se pressionar Shift, ele pode dar uma distância alinhado a uma projeção. Então, com Shift eu consigo fazer uma projeção da cota. E dessa forma eu consigo adicionar cotas. Caso eu precise especificar exatamente um ângulo que eu não esteja conseguindo, ou elementos de cotar entre um elemento e outro e não consiga, ao lado desse menu cota inteligente, que é o que a gente vai mais usar, eu tenho as opções de forçar ele a me dar uma distância entre elementos ou cotar para mim um ângulo. Na apostila, nós vamos ter exercício só aplicando as funções apresentadas aqui. E na apostila vai ser apresentado também uma opção de inserir texto. Então aqui eu tenho opções de caixa de texto, as opções aqui de anotações, onde eu consigo inserir aqui um texto específico. E tenho também opções de inserir
um arquivo de imagem ou um arquivo de texto também, mas que ele consiga reconhecer para mim um perfil para eu fazer um elemento aqui de utilizar o texto como elemento de linha para fazer um recurso subsequente.